Olá pessoal, tudo bom? Vamos aqui de volta. Na aula de hoje a gente vai trabalhar a nomenclatura dos hidrocarbonetos normais, cíclicos. Então essa nomenclatura a gente segue os mesmos procedimentos que a gente fez na nomenclatura de hidrocarbonetos normais acíclicos, certo? Apenas fazendo o acréscimo da palavra ciclo, para indicar que essa cadeia é fechada. Então, quando a gente tinha a estrutura com 4 carbonos, a gente usava o prefixo but. Se todas as ligações fossem simples, a gente usava o infixo an. Como ele é um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, o final era o. Como se trata de uma cadeia fechada, a gente vai acrescentar a palavra ciclo, certo? Então aqui, ó, a gente tem a estrutura com 4 carbonos, certo? Por isso que a gente usa o but. Só ligação simples, né? Como vocês conferem aí. Simples, simples, simples e simples. Então, vem o infixo an. E ó, porque ele é um hidrocarboneto. Ele pode ser desenhado dessa estrutura, mostrando os carbonos, ou dessa aqui, porque cada curva dessa aqui corresponde a um carbono e justamente essa quantidade de hidrogênio para completar a estrutura, certo? Aqui vamos para essa outra aqui, ó. Veja que agora a gente tem 5 carbonos, então a gente usa pente. Como ele tem uma ligação dupla, a gente vai usar o infixo em. Hidrocarboneto final O. Como essa cadeia é fechada, a gente usa a palavra ciclo. Então a gente tem um ciclo penteno. Aí você diz, professor, eu estou ligado na sua aula anterior. O senhor falou, quando tiver em saturação, temos que colocar a numeração para indicar onde está a ligação dupla. Positivo e operante. Eu acho que vocês estão com saudade desse positivo e operante, né? Então veja só, quando a cadeia é cíclica e tem saturação, a numeração vai se dar como ele não vai ter extremidade, vai iniciar justamente de onde está em saturação. Então, se esse aqui eu determino como 1, esse aqui será o 2. Posso numerar diferente, nesse caso aqui, como é a cadeia normal, esse aqui sendo 1 e esse aqui sendo 2. Aí cai de novo naquela regra. Quando se pode omitir a numeração, porque só existe aquela posição, se omite. Então, ele obrigatoriamente está entre 1 e o 2. Você vai usar sempre o número do menor, que seria 1. E no caso 1 não entra aqui, por isso que fica ciclopenteno. Beleza? Ok? Bom que você está ligado nisso aí. Então aqui ele bota abaixo várias possibilidades para você escrever o ciclo penteno, certo? Porque justamente de onde estiver girando, onde tiver a posição da insaturação, ele obrigatoriamente vai ser o carbono 1 e 2. Ok? Entendido? Vamos lá. Continuando. Aqui ele coloca uma estrutura com 6 carbonos. Então, X, que no caso aqui a portuguesa com a palavra com letra A, hexa, aí 1,3 dieno. Por que isso? X são dos 6 carbonos, certo? Tá vendo aqui que tem 6 carbonos. 1, porque tem uma ligação entre 1 e o 2, certo? Então, quando tem saturação, obrigatoriamente o carbono 1 e 2 tem que ser onde estão essas insaturações, certo? Aqui. E a sequência da numeração tem que ser de forma que essa outra insaturação tenha os menores números possíveis. Então, obrigatoriamente, você tem que contar nesse sentido aqui, ó, no sentido horário.
Aí no caso, a outra insaturação está entre o carbono 3 e 4, por isso que a gente usa o número 3. Di, porque são duas duplas, eno, porque é um ciclo alceno, certo? Então, ciclo hexa 1,3 dieno. Essa estrutura aqui ao lado tem 8. Então, octa, para representar os 8 carbonos, 1,4, então está significando que tem duas ligações duplas. Está aqui, ó, entre 1 e o 2, usa o número 1. E o 4 entre o 4 e o 5. Então usa o número menor, que é o 4. Di, porque são duas duplas, eno. Então você aprendeu a dar a nomenclatura de hidrocarbonetos normais de cadeia fechada. Ok? Vamos ver aqui se ele vai... Se vamos entrar nos aromáticos. Não, ele não entra aqui no aromático, já vai para o exercício. Certo? Os aromáticos, eles têm nomes peculiares, certo? Então, não se usa muito uma sistemática. Posteriormente, a gente descreve um pouco dos aromáticos, nesse material aqui não está. Mas os aromáticos, ele tem nomes especiais, no qual, mesmo tendo uma sistemática para dar alguns nomes, é aceito o nome usual dele, em muitos casos. Então, não precisa a gente bater muito nessa sistemática de como nomear os aromáticos. No dia a dia, a gente já vai ver o nome deles usualmente escritos, certo? Então, eu não sei se eu já mandei no Classroom esse exercício. Caso não, você já vê. Copiar e responder esse exercício, certo? Vocês dão pause, aí vão anotando ele, certo? Tem essas questões, vocês podem botar, em vez de 43, obviamente vocês podem botar 1, 2, 3, não tem problema, ou usar essa numeração, não vai fazer galho, porque eu sei que sempre o pessoal acaba perguntando novamente isso. E aqui, as outras duas questões, certo? Talvez essas duas não estejam no Classroom. Então, se por acaso você fez essas primeiras, talvez faltem essa. Aí você resolve essas aí e envia, tá bom? Valeu, pessoal. De novo, se inscreve no canal porque você vai ver esse vídeo primeiro do que no Classroom. No Classroom a gente programa de acordo com o que a escola pede, certo? E você assinando, você assiste antes e tem mais tempo para resolver as atividades. Dá o joinha para ele melhorar na posição da pesquisa. E esse áudio vai estar no Spotify, no podcast Quimicamente. Você entra no Spotify, vai lá na lupa, bota Quimicamente, e aí vai aparecer diversos podcasts da gente, e você vai lá e escuta esse áudio novamente para reforçar essa aula, tá bom? Um abraço, até a próxima.